A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz, e o registro bíblico de hoje, continuando a nossa série sobre a análise minuciosa do Evangelho de João. Primeiro capítulo, nós falamos no vídeo passado sobre os versículos 29 e 30. Era para ser do 29 ao 31, eu frisei muito isso, mas acabei fazendo 32, acabei na empolgação de gravar o vídeo, acabei gravando 32, mas fez sentido. Ele frisa esse testemunho falando sobre Jesus. E o 33 e o 34, ele fala que não conhecia, batizou com água. Então aqui é a explicação do como ele era e ele testificando essa explicação. Então acho que ficou uma divisão legal. Hoje, nesse vídeo, versículos 33 e 34, vai ser bem curtinho, só 2 versículos. Vamos às referências do 33. Não temos referências do Antigo Testamento aqui. Vamos agora para análise prática. Cai, conjunção e ou também, indica continuidade ou adição de ideias, ou seja, tudo linkando, um versículo linkando outro. É um relato, então cada versículo é um pedacinho do relato, tá? A gente falou no vídeo passado sobre o Jesus, o Cordeiro de Deus. Ego significa eu, identifica João Batista como falante. O ou significa não, é um advérbio usado para negar o conhecimento prévio sobre Jesus como Messias, ou seja, ele passou a conhecer. Autos significa ele ou o mesmo e refere-se a Jesus no contexto da afirmação de João. Eidó significa conhecer, ver ou perceber e está expressando que João não tinha uma revelação anterior de quem era Jesus. Os, pronome relativo que significa aquele que, e no contexto refere-se a Deus que enviou João para batizar. Ou seja, dizendo que ele não conhecia Cristo, mas enviou João para preparar esse caminho, e ele está dando testemunho de que a partir de toda a missão dele, ele foi construindo a visão de quem era o Messias. Emon, pronome possessivo meu ou mim, e refere-se à relação de João com o ato de batizar. Pempó significa enviar, e aqui descreve a ação de Deus enviando João Batista para cumprir uma missão divina. Baptizó significa batizar, e a ação que João Batista fazia como precursor que batizava com água, precursor do Messias. En, preposição que significa em ou com, o contexto introduz o meio pelo qual João batiza. Esse é o que usa as preposições, tá? É o meio termo, é a preposição, é a ligação entre João e o Batista. No caso, ele é João Batista porque ele batiza, é a ligação com o Messias, tá? Hidor, Haidor, é água e simboliza a purificação e arrependimento dos pecados, representando o batismo que João fazia. Legó significa dizer e refere-se à revelação que João recebeu sobre Jesus. Catabainó significa descer e no contexto indicação do Espírito Santo que vem sobre Jesus. Pneuma significa espírito e refere-se ao Espírito Santo que é mencionado na obra regeneradora e capacitadora de Deus. Menó significa permanecer, pousar, e no caso do versículo indica a manifestação sobre Jesus, ou seja, esse espírito permaneceu, quando fala pousou, permaneceu em Jesus. Então esse espírito veio, ele desceu, ele encheu e ele permaneceu. É assim que o Espírito Santo age. Novamente frisei isso nos outros vídeos. Olhando o original, você consegue entender mais profundamente o sentido que a palavra quer dizer. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos enche com a vida, uma vida nova, e é uma vida permanente, certo? Epia, preposição sobre, então ele desceu sobre, então ele estava ali pairando, como fez com Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando pairou sobre as águas, cauterizando a terra após a queda dos anjos, enfim, que denota a relação do Espírito com Jesus, quando ele desce e permanece, como eu falei agora há pouco. Outros, pronome demonstrativo, este refere-se claramente a Jesus em relação ao ministério que ele realiza. Eimi, verbo ser ou estar, e afirma a identidade sacramental de Jesus como o que batiza com Espírito Santo. João Batista batiza com água e o Jesus com o Espírito, tá? Agio significa santo e refere-se à natureza do Espírito, que enfatiza a santidade e a divindade da obra que ele fará. Vamos lá, comentário prático. O versículo em si apresenta a poderosa declaração de João Batista sobre a relação com Jesus e a sua missão. João começa afirmando que não conhecia Jesus antes da sua revelação divina, o que indica um reconhecimento da soberania de Deus da escolha do Messias. O uso de batizar com água
deixa clara a natureza da missão de João em preparar o caminho para aquele que é superior a ele e que tem a primazia, que batiza com o Espírito Santo. A descida do Espírito sobre Jesus é um momento crucial que valida a identidade messiânica de Jesus e indica a capacitação divina para o ministério que ele prestaria. Frase é esta que diz: sobre quem vires descer, é um elemento profético que liga a crítica obra de João Batista à manifestação do Espírito, confirmando que a baptização, o baptizó de Jesus, não é meramente uma ritualística, é uma ação espiritual fundamental para transformar vidas, o nascer novamente. A questão da água do útero é uma referência a essa questão do gerar vida, né? E tem a questão também, tá até uma referência que eu gosto muito de fazer sobre o oleiro, né? Que para moldar o barro, que somos pó da terra, o barro, né? Você molda com água, você joga água, porque tudo que é barro duro, se você for tentar moldar, ele vai trincar, ele vai estilhaçar, e você vai perder cacos da essência dele, pedacinhos que já vão perder totalmente a característica natural dele. Portanto, este versículo deixa clara essa transição do Antigo para o Novo Testamento, do Antigo para o Novo, onde a obra de arrependimento de João se liga a anseios por uma regeneração bem profunda por meio do Espírito que Jesus ministrará. Vamos para o 34, e quando ele já fala eu de fato vi, ou seja, ele está clarificando e deixando atestado, homologado, documentado o que ele testificou. Referências cruzadas, temos muitas relacionadas a Salmo nesses vídeos, né? Salmos 2, capítulo 2, versículo 7, Salmo de número 89, versículo 26, essas são as referências de Antigo Testamento. Vamos agora para a análise prática, versículo curtinho. Ego, palavra eu, e no contexto refere-se a João Batista, claramente a pessoa que está tentando testemunhar e falando sobre Jesus. Oraó significa ver ou perceber, e João Batista afirma que vi Jesus, indicando uma experiência direta, significativa e profunda com Cristo. Kai, esta conjunção significa e é utilizada para unir ações. Conjunção de juntar, indica as ações na forma de olhar, o testemunho e conectar, essa ênfase na continuidade do pensamento de João. Marturel, testificar ou dar testemunho, comprovar. Essa palavra é fundamental, pois implica que João não apenas viu, mas também proclamou uma verdade a partir dessa identidade que ele identificou. Oti, traduzido como que, é usado para introduzir a afirmação principal que João está fazendo, que é crucial para entender seu testemunho. Outos significa este, usado para João se referir diretamente a Jesus, destacando que ele estava falando especificamente sobre a pessoa que estava diante dele. Eimi significa verbo ser, né? João Batista está declarando a identidade de Jesus, deixando claro e fortalecendo a ideia e a afirmação sobre quem é Jesus. Huios significa filho, e o termo carregado de significado teológico revela a relação única entre Jesus e Deus. E Theos é Deus, nome supremo da divindade, para deixar clara essa natureza divina de Jesus como Filho de Deus. As palavras, uma após a outra, vão linkando e mostrando essa ligação entre informações e essa junção, né, de Deus com o Altíssimo. Tá? Esse versículo, nele encontramos poderosas declarações sobre a identidade e testemunho do Cristo, né? João Batista reconhece Jesus como precursor, afirma categoricamente que ele não é apenas uma observação que ele está fazendo sobre Jesus, ele viu mesmo quem é o poder dele através do Altíssimo e deu testemunho sobre isso. A palavra vi indica uma experiência direta e pessoal, não apenas uma observação meramente casual, mas um reconhecimento profundo do que Jesus representa. O uso da conjunção e serve para conectar a experiência da visão e o ato de testemunhar. Então não é só a visão, é a homologação, testificação, a documentação desses atos e como duas facetas de um mesmo evento revelador, ver e testificar. João introduz sua afirmação com que, preparando o ouvinte para uma declaração de grande importância. Este é o Filho de Deus. Perdão, gente. Gravar um vídeo atrás do outro acaba secando um pouco a voz. Enfim, continuando. Essa declaração não é apenas uma afirmação de sua própria crença, mas um clamor teológico que define a natureza de Jesus e o seu papel como Messias. O uso do pronome este é significativo, pois aponta diretamente para a pessoa de Jesus que estava diante dele, enfatizando que a revelação não é abstrata, mas é encarnada
real e pura. Assim, essa declaração é não apenas um mero relato, um simples evento, mas uma profissão cristológica fundamentada na identidade do Cristo no contexto da missão redentora de Deus. Nesse ato de ver e testemunhar, João fornece uma base clara para os crentes sobre quem Jesus é e o papel que desempenha na história da salvação. Perfeito? Fica aqui registrado mais 2 versículos. Nos próximos vídeos vamos falar sobre os primeiros discípulos e, por fim, nos primeiros escolhidos, certo? Peço perdão às vezes por tosse ou por engaguejar um pouquinho, é que eu faço os vídeos de uma forma mais objetiva, sem muita edição, sem muita firulinha, e vou de uma vez. Gravo os 3 vídeos no mesmo dia, e a garganta acaba secando um pouquinho, para não ficar pausando, atrapalhando a edição. Eu vou de uma vez, dou uma tossida, uma espirrada, às vezes meus filhos brincam, mas enfim, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos e muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.